Oi, eu sou Miriene, do blog Viver para Valer, e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para você como eu planejei a minha segunda gravidez, mesmo sabendo que seria uma gravidez de risco, não só por causa da minha idade, mas porque depois que eu tive meu primeiro filho, eu tive embolia pulmonar pós-parto. Vou contar um pouquinho para vocês como foi essa trajetória, quem sabe você pode estar passando por isso, ou tem uma amiga que está passando por isso também. Primeiro eu vou dizer para vocês por que nós quisemos ter um segundo filho, mesmo sabendo que poderia ser um risco para mim. Primeiro, porque para mim, os meus irmãos são meu maior tesouro. Eu sempre digo para os meus pais que o maior presente que eles poderiam ter me dado são os meus irmãos. E eu não conseguia pensar que eu não daria isso para o meu filho. Eu não conseguia pensar em deixar o meu filho sozinho por medo ao que pudesse acontecer. A segunda coisa é que tanto eu quanto meu marido viemos de famílias grandes. Meu pai tem 16 irmãos, minha mãe são 4 irmãs com ela, eu tenho muitos primos e sempre achei uma delícia os domingos em família. Então eu pensava muito isso também, em ter uma família grande, em proporcionar para o meu filho esses momentos tão gostosos em família. Uma terceira coisa que para mim foi muito decisiva foi a experiência que eu tive ao atender individualmente mulheres de várias idades, meninas acima de 16 anos, até mulheres recém-casadas, individualmente, e ver como as filhas únicas tinham certas dificuldades que outras não tinham. Sobretudo a solidão. A minha melhor amiga também era filha única e eu via o quanto ela gostaria de ter um irmão. E essas duas experiências juntas me fizeram ter certeza que é muito bom ter um irmão, que ter um irmão faz uma diferença gigante na vida de uma pessoa, ajuda você a se desenvolver, ajuda você a compartilhar, a ser menos egoísta, os pais não ficam tão focados na criança, a criança acaba tendo um pouco mais de liberdade, né? Eu poderia enumerar, assim, muitos motivos que eu pude ver na prática, atendendo individualmente as meninas, como é bom ter irmãos. E ao mesmo tempo eu via, né, as que tinham muitos irmãos, a diferença que isso fazia na vida delas. E também, com o passar do tempo, Davi foi crescendo e nós fomos vendo como ele precisava de um irmãozinho, uma irmãzinha. Ele se sentia meio sozinho, até porque eu estou longe da minha família, que é uma família grande, com muitas crianças. Aqui nós temos poucos amigos com crianças e uma sobrinha só. Agora tem um sobrinho que acabou de nascer. Mas a gente via como faltava para ele dentro de casa um amigo. Né? E esse amigo, não existe melhor amigo que um irmão. Eu, eu falo isso por experiência própria. A gente briga, a gente se desentende, mas é um grande tesouro. Bem, a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é por que a minha gravidez seria uma gravidez de risco. Em primeiro lugar, porque eu já tenho 41 anos, então os médicos consideram que as mulheres acima de 35, se eu não me engano, já são gravidez de risco. Junto disso, depois que eu tive o Davi, eu tive embolia pulmonar pós-parto. Foi uma situação bem delicada, eu precisei ficar no oxigênio, demorei pelo menos uns 3 meses para me recuperar o mínimo. No começo eu não conseguia fazer nada por ele, eu só amamentava, não fazia mais nada, não conseguia nem trocar fralda, nem dar banho, nada mesmo. Foi muito difícil, muito doloroso, mas eu nunca pensei em não ter outro filho. Engraçado porque os médicos, eu acho que eles achavam que eu era maluca, né? Porque a primeira coisa que eu perguntava para eles era: eu posso ter outro filho? Eu no hospital, com oxigênio, com um bebê recém-nascido, toda furada, né? Toda cheia de hematoma, porque, nossa, passei por poucas e boas no hospital. E eu sempre perguntava: eu posso ter outro filho? E a resposta sempre era que provavelmente sim, com muita prudência, né? Depois de uma série de exames, com
uma série de cuidados, né? Bem, até eu passar pelo puerpério, o Davi crescer um pouquinho, fazer os exames, encontrar especialistas e tal, foram 4 anos, né? 4 anos de espera. Eu queria muito que não fosse essa distância tão grande, eu queria ter tido mais filhos ainda. Não sei se depois da Lara eu vou conseguir ter mais filhos. Acho que já tô meio passadinha. Mas nós não usamos nenhum tipo de anticoncepcional. Nós optamos, desde que nós éramos noivos, optamos pelo método Billings de ovulação. E esse método, ele respeita muito o corpo da mulher, você não toma nenhum tipo de hormônio, é um método de observação do muco cervical. Também, a abreviação dele é MOB, M-O-B. Vocês podem procurar na internet, agora já está muito mais falado, né? Isso aí. Junto com o método Billings, a gente usou por um tempo, até eu aprender a observar bem, a temperatura. Também eu tinha um aparelhinho que eu colocava na saliva e ele me dizia se eu estava fértil ou não. E as fitinhas de ovulação, que parecem um teste de gravidez, mas na verdade é para dizer se você está, se aquele dia é seu dia fértil ou não. Em base a isso, eu aprendi a observar o meu corpo e aprendi a usar o método Billings. Depois de um tempo, foi só o Billings mesmo, e foram 4 anos de espaçamento sem nenhum outro tipo de método. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque as mulheres que já passaram pelo que eu passei sabem que nós não podemos tomar hormônios. Quem já teve embolia pulmonar não é indicado nenhum tipo de hormônio, porque isso pode gerar outro problema, né, com a questão da embolia, da trombofilia, etc. E também, porque muita gente acha que isso não dá certo, né? Dá certo sim, gente. Deu certo comigo e dá certo com muita gente, se você fizer direitinho. Nós sempre quisemos também dar a Deus a oportunidade dele, que ele mandasse um novo filho pra gente, mesmo que não estivesse 100% dentro dos nossos planos, e por isso que nós optamos por esse método. Quando eu decidi engravidar do Davi, com o método, sabendo qual era meu período fértil, eu engravidei na primeira tentativa. Já com a Lara, foi na terceira tentativa, mas também não demorou tanto, e mais pensando na minha idade, né? Agora, é claro que depois de tudo que eu passei, eu tive momentos de que o medo se misturava ao desejo de ser mãe mais uma vez. Isso eu fui tratando com muita oração e também com a ajuda de uma psicóloga muito querida que tem me ajudado bastante nesse sentido. E eu fui me libertando, né, dos meus medos. Ao mesmo tempo, eu também fui muito prudente e busquei médicos especialistas que me dessem uma orientação. Quando todos os médicos, eu fui a uma hematologista, uma pneumologista e uma obstetra de alto risco, fiz uma série de exames durante todo esse tempo, acompanhamento, e chegou um momento que as 3 disseram: liberada, pode engravidar. Não foi imediatamente depois que a gente começou a fazer o método ao contrário para engravidar, porque nós tínhamos um outro empecilho. Eu moro numa cidade longe da minha família, não tenho ninguém aqui que eu pudesse contar, estava com uma criança pequena e a minha gravidez seria de alto risco. A gravidez do Davi foi bem complicada, eu precisei ficar de repouso absoluto por um tempo. Nós tínhamos muito medo que isso pudesse acontecer de novo e por isso eu precisava esperar o contrato do Ivo acabar, o contrato de trabalho, porque ele trabalhava em outra cidade e ficava a semana inteira fora, para que ele pudesse estar comigo na mesma cidade e a gente pudesse ter o nosso segundo filho. E aí finalmente acabou em julho do ano passado, a gente começou a tentar em setembro e em dezembro eu engravidei. Então, gente, esse foi o nosso planejamento, né? Por um lado, a questão espiritual, por outro lado, a questão psicológica e, por outro lado, muito importante, a questão médica, né? De ter um aval médico e saber o que me esperava. Porque agora, durante a gravidez, eu estou grávida de 32 semanas, 8º mês já, eu preciso tomar diariamente uma injeção de enoxaparina, que é um anticoagulante,
para ajudar a prevenir uma possível embolia. Também tem que usar a meia elástica, eu faço acompanhamento com especialistas, mas graças a Deus está tudo bem. A Lara está muito saudável, eu também estou, dentro do possível, né, do meu quadro. E eu quis fazer esse vídeo porque, em primeiro lugar, alguns seguidores quiseram saber um pouco mais da história, e em segundo lugar, eu queria dizer para as mães que já passaram por um momento como esse, que tudo é possível. A gente só precisa ter fé, a gente precisa estar serena, precisa buscar ajuda espiritual, ajuda psicológica e ter um suporte médico. Médicos que você confie, médicos que te deem o aval também, né? E confiar em Deus, né, gente? Porque a gente sabe que a família é um bem, assim, superior, né? Mas que a gente também precisa ser muito consciente das limitações que a gente tem. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês têm alguma amiga que está passando por isso, talvez não um pós-embolia, mas qualquer tipo de risco na gravidez, talvez esse vídeo seja para ela também. Manda para ela, compartilha. Diga aqui nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida, gostariam de saber mais alguma coisa a respeito. Não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal.